Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá, bem-vindo ao podcast oficial do BNI em português, trazido a você pelo BNI Brasil. Sou Priscila Rice, na voz de Kedma Franza, e estou na Quecom Comunicação em São Paulo, falando com o fundador e presidente do BNI, Dr. Ivan Meisner, na voz de Oswaldo Coatim Barbosa, membro do BNI. Olá, Ivan, bem-vindo ao nosso podcast número 500? Exato, Priscila, que muito orgulho, não? Você tá comigo desde o começo, eu acho que você veio a bordo do podcast número 32, é isso mesmo? É verdade, Ivan, 32. Muito obrigado por tudo que você fez ao longo de todos esses anos, viu, Priscila? Eu acho que você produz um ótimo podcast, há 10 anos, hein? Parabéns. Nós começamos em abril de 2007. Eu que agradeço, Ivan. Você é uma pessoa muito consistente e traz para nós informações que nos ajudam a crescer. Obrigado, Priscila. Estamos completamente fora do roteiro aqui, mas tudo bem. Mas eu acho que é engraçado você dizer isso porque eu costumo dizer às pessoas que todo mundo tem pontos fortes que realmente ajudam nos nossos negócios. Eu digo às pessoas que eu não posso ser o cara mais inteligente da sala, mas quase sempre eu sou o mais persistente. Eu sou como um cão com osso, sabe? Eu pego uma boa ideia e trabalho. Eu acho que o site bnipodcast.com é provavelmente uma das melhores ideias que eu tive no BNI e que nivela a hierarquia de comunicação dentro da nossa organização. Assim, posso falar com os membros diretamente por meio desses podcasts e eles podem falar comigo por intermédio de seus comentários. E acredite, eu leio todos. Talvez não na mesma semana, mas eu leio. E isso eu repito, nivela a hierarquia da comunicação. Agradeço todo o trabalho que você fez, Priscila. Agora, este é o nosso podcast número 500. Há uma pessoa em particular, na verdade, que diz que não é exatamente esse número, porque fazemos alguns podcasts clássicos a cada mês ou mais, e a razão para isso é que há alguns tópicos que precisam ser revisitados. As pessoas precisam ter contato com conteúdo novamente. Podem ter sido gravados há mais de 10 anos, mas o tema ainda é relevante hoje. Então, vamos executá-lo como um podcast clássico, em vez de, basicamente, refazer a coisa toda. Então, sim, existem podcasts clássicos, mas contando nossos podcasts clássicos, estamos nesse número 500. Devemos acertar o tópico dessas semanas, então estamos fazendo parte do Pergunte ao Ivan. Eu pensei que uma pergunta de um membro faria o podcast número 500 com um excelente tema. E essa pergunta vem do Alberto. Ele é um membro do BNI da Itália e diz: eu preciso de seu valioso conselho sobre o seguinte ponto. Há pessoas que eu tenho fornecido com boas referências e em seguida eles obtiveram bons negócios dessas referências. Eu nunca recebi referência de volta deles. Compreendo e aceito plenamente a política de ganhos do BNI. No entanto, eu vou pedir-lhes mais compromisso em me dar referências, mas a questão que me surge agora é que eu tenho que lhes fornecer referências adicionais ou não, enquanto eu estou esperando por eles para me dar referências, Ivan? Bom, essa é a questão. Você precisa de reciprocidade sobre a referência que você está dando? Aqui vai o meu conselho para o Alberto e meu conselho para você que está ouvindo a gente. Se isso acontecer quando você está dando a alguém um monte de referências e você não está recebendo nada em troca, a primeira coisa a fazer é sentar-se com as pessoas que você deu referências. Não basta dizer, eu dei a você todas essas referências, por que você não me deu nada? Não faça isso. Pare de fazer isso. Em vez disso, caminhe. Faça um a um com essas pessoas, converse com elas e mostre que você se preocupa com seu sucesso. Não é um interrogatório. Eu te dei isso, então você tem que me dar aquilo. Em vez disso eu acho que eu te dei 3 referências este ano. Eu queria falar sobre como elas funcionaram para você. Eu te dei um presente, mas como isso aconteceu? Como isso funcionou? Isso se transformou em um negócio? O que você achou de trabalhar com essa pessoa? Como foi? Pergunte como cada referência foi. Um de cada vez. Será que funcionou para eles? Passe algum tempo com cada referência e faça perguntas sobre como funcionou. Isso é importante. Certifique-se de que as referências que você deu foram tão boas quanto você acha que eram. Não faça suposições. Você pode ter pensado que era platina e acabou por ser sujeira. Você precisa ter certeza. Nós entramos nisso às vezes e descobrimos que nenhuma dessas referências funcionou. Eles podem não ter funcionado porque talvez não era tão boa quanto você pensou. É sempre bom fazer perguntas. Descubra se o encaminhamento foi mesmo receptível ao seu contato. Veja se alguma das referências se transformou em negócio para o seu companheiro, para o seu membro, seu colega. Faça isso primeiro. Se eles não aparecerem tão bem como você pensou que eram, então pergunte a eles. Aqui está a coisa realmente importante. Pergunte-lhes como você poderia melhorar em dar-lhes referências melhores. Referências de qualidade. Na verdade, isso é o mesmo que uma boa pergunta se as referências funcionaram. Agora, essa pode ser uma conversa decepcionante, porque você pode pensar que deu uma tonelada de negócios, quando não é a verdade. Para descobrir isso, tem que conversar, fazer perguntas. Vamos supor que funcione exatamente como Alberto pensa. Ele deu referências e não recebeu nenhuma em troca.
Essas referências funcionaram bem? Então, para aqueles membros que realmente se beneficiaram das referências que você lhes deu, então é só então. Bom, você diz ou vai dizer eles que será que você está feliz com isso? Capaz de ajudá-los? Será que isso foi capaz de ajudá-los? Na verdade, você pode dizer isso a qualquer momento. Diga a eles o que o BNI é sobre apoiar-se mutuamente em dar um ao outro referências e que você está realmente satisfeito porque essas referências funcionaram. Em seguida, lembre eles que enviar negócios para você seria realmente útil. Pergunte-lhes se eles têm algum minuto agora para falar sobre como podem fazer isso. Aí você vai ajudá-lo a referenciar você. Pense na diferença. Eu já vi isso. Se você vai para alguém e você está chateado e em seguida você descobre que as referências não eram tão boas, a situação fica estranha. Sim, é bom saber. Ou digamos que você descobriu que as referências foram boas e em seguida você diz que eles não estão apoiando você. Então isso torna a outra pessoa defensiva. Nenhuma dessas abordagens vai funcionar. Confie em mim, são 30 anos de experiência. O que pode funcionar e geralmente funciona é mostrar genuína preocupação com a outra pessoa. Se você descobrir que as referências não funcionaram, então eu nem sequer vou pedir referências recíprocas. Agora, se você está fazendo negócios com alguém que realmente acredita no Giver's Gain, eles vão pedir o mesmo a você. Mas você tem que ter a mesma conversa. Só quando você tem essa conversa e descobre que as referências foram boas de fato, aí você diz, eu adoraria que você fosse capaz de retribuir para mim, sabia? Se possível. Você tem algum tempo para falar sobre como você pode ser capaz de me referenciar? Olha, eu sou um realista. Se há alguém no grupo que se recusa a lhe dar negócios, eu posso entender por quê. Você pode não querer continuar em encaminhá-los, o que realmente volta ao cerne da pergunta do Alberto. Então, se eles realmente não querem lhe dar negócios, eu entendo. Você pode agora querer encaminhá-los ou não. Isso raramente acontece. Agora, se você estiver ouvindo esse podcast, lembre-se, as redes eficazes se referem a ser relacional, não transacional. O que vai e volta. Você e eu, Priscila, estávamos conversando antes de começarmos a gravar, sobre como você pode dar uma referência de um profissional e obtê-la de outro profissional. Ou seja, você pode estar recebendo referências de pessoas que você nunca deu uma referência sequer. Isso só me faz pensar sobre este fato. Como você gostaria que lhe pedissem referências? Você prefere que eles lhe perguntem como essas referências funcionaram e em seguida pedir ajuda em troca, ou você se sentiria confortável com uma cobrança? Ei! Eu lhe dei referências, você não vai me dar referências não? Você precisa fazer isso. Claramente, eu penso que você preferiria o primeiro, onde há uma preocupação real, genuína para o bom relacionamento. Não é mesmo, Priscila? Me diz você, o que você faria? Sim, eu estava apenas pensando que outra maneira é dizer à pessoa que você gostaria de criar um Power Partner, e se é algo que você como membro poderia fazer para aumentar a possibilidade de fazermos referências recíprocas. Não assumindo que necessariamente viria um do outro, mas que você gostaria de ter isso como objetivo e é uma maneira. Há algo que você poderia fazer para que isso aconteça? Sim, eu acho que é o tipo de conversa que você precisa ter. Você tem que lembrar também o valor das referências. Você sabe, se você está falando sobre um florista e um agente imobiliário, o agente imobiliário provavelmente vai dar ao florista muito mais referências do que o florista vai dar ao agente imobiliário. Uma boa referência não se trata de quantidade, mas de qualidade. É o valor das referências, é a qualidade. Todas essas coisas têm que ser levadas em consideração. Você está plantando sementes que irão germinar com bons relacionamentos. Então, Alberto e todo mundo que nos ouve, meu conselho é trabalhar os relacionamentos e os negócios seguirão. Comunicação clara, aberta, honesta e direta. Mostrar o cuidado sobre o seu sucesso e a melhor maneira para obter referências recíprocas. Eu adoraria ouvir o feedback de todos sobre isso. O que você acha? E você já tentou algo que funcionou para você? Eu adoraria ouvir isso. Bom, Priscila, obrigado. Novamente, parabéns por estar comigo neste podcast número 500. Muito obrigada por ser meu parceiro nisto. Eu realmente gostei deste nosso podcast número 500. Você acabou de ouvir o podcast oficial do BNI em português, trazido a você pelo BNI Brasil. Muito obrigada pela atenção. Sou Priscila Rice, na voz de Kedma Franza, e nós esperamos você na próxima com mais um podcast oficial do BNI.